Pessoal, acabei de voltar de conferir 3 acessórios novos do PlayStation. Vamos falar deles. O primeiro é o Flex Strike Wireless Fight Stick, novidade da PlayStation. Agora, nunca vimos a PlayStation lançar um Fight Stick antes, mas esse aqui realmente parece muito legal. E se você der uma olhada nisso, vai ver que ele faz parte da família do PS5. Então, temos esse design em 2 tons que você vê no PlayStation e em todos os outros acessórios também. E eu acho que ficou bem elegante. Eu gostei da pequena faixa de LED azul. Eu acho que ficou legal, mas quero saber o que vocês acham, deixem um comentário aí embaixo. Em termos de funcionalidade, esse aqui tem praticamente todos os controles que você vê em um controle DualSense. Todos os botões, até mesmo o touchpad, está disponível. A única coisa que falta aqui é um segundo joystick, porque é um Fight Stick. Você não esperaria ver um, mas basicamente você poderia usar isso como um controle DualSense se quisesse, no jogo. Agora, tem uma chave no canto superior esquerdo que você pode mudar a funcionalidade do próprio stick. Você tem o D-pad e os joysticks esquerdo e direito, podendo alternar entre eles. Essa é provavelmente a única limitação de ser um controle completo. Mas, sendo realista, você não vai usar algo assim para jogar outros jogos que não sejam de luta. E o que é legal, e algo que eu nem sabia que existia, é que o manche tem restritores de movimento que podem ser trocados sem ferramentas, então você pode mudar a sensação do próprio manche. Acho que tem formato quadrado, circular e hexagonal. Para quem é aficionado por jogos de luta, você tem opções. E o legal é que esses restritores podem ser guardados embaixo do próprio manche. O apoio emborrachado na parte de baixo pode ser aberto e lá ficam todos esses itens. Você também pode colocar o adaptador PlayStation Link ali se quiser. Então, todos esses pequenos extras podem ficar guardados dentro do próprio manche, onde quer que você vá. Mas falando dos controles, os botões são de switches mecânicos, enquanto o manche em si é digital. E eu também gostei bastante do próprio manche. Esse aqui foi projetado sob medida pela PlayStation, e ele tem esse visual meio translúcido, que lembra um globo de neve. Então, você tem essa parte translúcida, e aí tem tipo uma bola preta dentro dela. Eu acho que isso dá um visual interessante, especialmente quando a luz de LED bate nela. Fica realmente muito legal. E pelo que eu pude sentir, foi realmente muito gostoso de jogar com ele. Agora, não me entenda mal, eu não sou exatamente um grande fã de jogos de luta, e se eu for jogar algum jogo de luta, vai ser no controle. Ainda não aprendi a usar um Fight Stick, mas acho que gostaria deste aqui, pois não é muito grande. Normalmente, eles parecem enormes pra mim. Esse aqui, jogar com ele no colo, é realmente confortável, não é ruim, porque ele tem um revestimento emborrachado na parte de baixo, então ele não fica escorregando. Se quiser usar na mesa, ele não escorrega. Gostei da sensação geral, é agradável e os botões são bons. Oscar, o que achou? Você jogou com ele? Esses botões são muito bons. Oscar está empolgado porque conseguiu fazer uns combos no Marvel Token, e agora ele acha que isso é incrível. Eles estavam bons. Não, eles estavam realmente bons. A sensação foi ótima. Como alguém que não usa Arcade Stick, me senti bem confortável com este. Agora, o interessante do Arcade Stick da Sony aqui é que ele vai funcionar com o adaptador PlayStation Link, o que significa que ele vai ser sem fio, mas você também pode jogar com fio. Jogadores competitivos de jogos de luta, fiquem tranquilos, ele ainda funciona com cabo. Mas a Sony aposta na tecnologia sem fio do PlayStation Link para latência ultra baixa. Pelo que percebi, não sou um jogador competitivo. Eu estava apertando os botões sem parar e estava tudo bem, mas um jogador competitivo, um verdadeiro jogador competitivo, pode achar um pouco diferente. Sabe, eu tenho uns primos que levam jogos de luta muito a sério. Eles deveriam me ajudar a testar isso. Sasha Lute, vem cá, aparece aí. Mas você pode usar esse negócio sem fio. O legal do adaptador PlayStation Link é que se outra pessoa trouxer o controle Arcade Flex Strike, ambos podem jogar usando o mesmo adaptador. Se você tiver o headset Pulse ou os fones Pulse, também pode conectá-los ao mesmo tempo. O adaptador Link, acho, suporta até 8 dispositivos simultâneos. Eu não sei se ter tantos dispositivos pareados ao mesmo tempo é uma situação que as pessoas vão enfrentar, mas mesmo que você só adicione fones de ouvido e talvez outro controle arcade, fico curioso para ver se isso muda o desempenho de alguma forma. E o adaptador Link que vem junto é na verdade USB-C, acho que isso mudou agora. Antes era USB-A, então agora tem um adaptador USB-C e também vem com um estojo de transporte. Agora o estojo de transporte é bem simples. Ele tem alguns bolsos caso você queira levar, por exemplo, um carregador portátil e talvez mais algumas coisas. Mas o que eu gosto é que a Sony se preocupou em proteger a própria alavanca. Ele tem uma proteção para encaixar o controle ao fechar, evitando pressionar os botões. Também há uma pequena aba na parte superior do estojo de transporte. Então seus botões e analógicos vão ficar protegidos quando você estiver viajando com isso. E o fato de já vir na caixa, eu acho muito legal. Uma coisa importante aqui, porém, é que a Sony incluiu uma trava nisso. Se você for a um torneio, toques acidentais não vão te desclassificar ou atrapalhar durante o jogo. Por isso, adicionaram um botão de trava. O produto
produto estará disponível em 6 de agosto com pré-venda a partir de 12 de junho. E ele vai custar 199, então $200, o que eu acho que está bem no meio do preço que os Fight Sticks normalmente custam. Modelos Premium custam de $200 a $400, há opções mais baratas por menos de $100. A qualidade pode não ser a mesma, mas são $200 para a comunidade de jogos de luta. O que acha desse preço? É justo? Comenta aí. Mas isso também vai ser lançado no mesmo dia que Marvel Tokon, acho que é Tokon. Marvel Tokon vai ser lançado. E eu estou animado para esse jogo. Isso me faz lembrar de Marvel vs Capcom 3. Olha, Marvel vs Capcom era o meu jogo favorito. E esse é o mais próximo que eu senti daquela experiência. Esse jogo talvez me faça usar um Fight Stick. Nos divertimos muito. A gente se divertiu muito. Foi difícil parar e voltar pra galera da PlayStation falar, porque esse jogo é incrível. Mal posso esperar por 6 de agosto. Oscar ficou animado com os combos, precisei segurar ele. Diga o que quiser. Eu venci. O próximo me surpreendeu. Acho que perdi quando a Sony anunciou isso, mas eles têm um novo monitor gamer PlayStation de 27 polegadas. É o primeiro monitor gamer deles. E se você é como eu, provavelmente está pensando, e aquela TV 3D do PlayStation que eles fizeram, né? Bem, na verdade, eles chamaram de PlayStation 3D Display, então não sei por que isso não conta. Se você é das antigas, deve lembrar disso em quase todos os meus vídeos. Então esse vai ser o primeiro monitor gamer do PlayStation desenvolvido pela Sony Interactive Entertainment. Isso é diferente da Sony Electronics, que faz a linha InZone e as TVs. As duas são Sony, mas funcionam como se fossem duas empresas completamente diferentes. Então é interessante ver eles lançando um monitor aqui. Esse aparelho é um monitor IPS de 27 polegadas e é um monitor QHD, ou seja, 2560 por 1440p. Não é 4K, mas tem taxa de atualização variável para o PS5 e PS5 Pro. Vai até 120 Hz. Se você usar isso com um PC, ele chega até 240 Hz, o que é realmente impressionante. E claro, também tem HDR. Mesmo não sendo 4K, a tela me pareceu bem nítida. Oscar, você viu. O que achou? Fiquei um pouco decepcionado por não ser OLED. Isso é totalmente justo, eu também queria, mas tem um motivo pra isso, e a gente já vai falar sobre isso em um segundo. Uma coisa que vai ser o principal diferencial aqui é o carregador de controle embutido. Bem no centro do monitor você pode puxar esse gancho, onde dá pra colocar seu controle DualSense ou DualSense Edge, e ele basicamente vai ficar ali carregando. Agora, eu acho isso bem legal. Se seu PlayStation está conectado ao monitor e você chega pronto para jogar, o controle já está à sua frente, pronto para a sessão. Nunca teria pensado nisso, mas faz sentido. Você senta em frente ao monitor, pega o controle, liga e já pode jogar, sem precisar procurar. Onde foi que eu deixei? Se não quiser ver o gancho enquanto joga, basta empurrá-lo para cima e ele fica escondido atrás do monitor. Faz sentido. O bom é que ele segue totalmente ajustável. Você pode levantar, inclinar e girar, fazendo tudo o que se espera de um monitor. Você precisa apertar um botão para fazer isso. Você está certo. Isso mostra a atenção da Sony aos detalhes, pois para baixar o monitor é preciso apertar um botão atrás do suporte. E isso faz com que você tenha que ser intencional ao abaixar o monitor, para não simplesmente derrubar ele de uma vez, esquecer que o gancho está ali e acabar quebrando sem querer. Agora, já que estamos falando sobre a parte de trás do monitor, temos que falar sobre as portas, certo? Então, temos duas portas HDMI 2.1. Você tem uma DisplayPort 1.4, além de duas portas USB-A e uma porta USB-C. Então, você pode usar isso como um hub para o seu PS5. Assim, você conecta o adaptador PlayStation Link e outros acessórios. Além disso, o monitor tem alto-falantes integrados. Acho que não tivemos a chance de ouvir os alto-falantes em si, mas eu nunca reclamo de um monitor ter alto-falantes. Isso sempre é uma coisa boa pra mim. Agora quero que vocês pausem o vídeo. Quanto vocês acham que isso custaria na PlayStation? Akin, qual seu palpite? 200. Você triplicou, mano. Você não sabe quanto custam monitores. Fiquei surpreso ao saber que vai ser lançado por 350. São 240 Hz de taxa de atualização. Achei o preço ótimo. E você, Oscar? Eu fiquei bem surpreso, para ser sincero. Mas me digam o que acham desse preço. Eu, por exemplo, fiquei realmente surpreso, especialmente depois de ver pessoalmente. Eu entenderia se fosse um monitor bem ruim. É por isso que não é OLED. Mas mesmo sendo um painel IPS, ele parecia muito bom. Então eu ainda fiquei chocado ao ouvir o valor. Ele vai estar disponível em 27 de agosto, mas a pré-venda começa em 5 de junho. Mas só vai estar disponível nos Estados Unidos e no Japão. Então, mercados bem limitados. Eu não sei. Acho que a Sony não tem muita fé nesse produto. Nem tem um nome chique de PlayStation, é só monitor gamer de 27 polegadas. Por que não chamam de PlayStation Vision Monitor ou algo assim?
Enfim, eles estão só sondando o terreno, bem de leve. Eles não sabem se querem se comprometer com isso. Dá pra perceber pela disponibilidade nas regiões e pelo nome. Acho que não veremos muitos desses. Se interessou, garanta o seu enquanto pode. Eu vou garantir o meu. Por fim, vimos os alto-falantes sem fio Pulse Elevate da PlayStation. Já falávamos deles há um tempo e agora pudemos vê-los e ouvi-los de perto. E eu vou dizer, pessoal, esses dois alto-falantes pequenos são realmente impressionantes. Como eu disse, eles são alto-falantes sem fio. Então, eles também usam aquele adaptador PlayStation Link. Eles vão ser lançados em duas cores. Temos a versão preta e a branca. E na parte de cima de cada alto-falante, você tem os mesmos botões. Tem o botão de ligar, os controles de volume e também o botão do microfone. Além de alto-falantes, eles têm microfone, que vamos comentar depois. Ouvir esses alto-falantes foi insano. Eles são alto-falantes realmente impressionantes. Eles usam drivers magnéticos planares. Vou ficar meio nerd aqui com vocês, mas são os mesmos drivers que você encontra, por exemplo, no headset Pulse Wireless e, se não me engano, também nos fones Pulse Earbuds. Esses aqui geram menos distorção em volumes altos e oferecem mais detalhes, principalmente nas frequências altas. Assim, a experiência será melhor. Isso é importante principalmente com alto-falantes, se quiser aumentar o volume. O som precisa ser claro, como para ouvir passos. E falando em passos, isso aqui usa o Tempest 3D Audio que a gente já viu nos headsets antes, mas nos alto-falantes eles são surpreendentemente bons. Agora só tem dois desses, mas ao testar, parecia haver um canal central, como se houvesse um alto-falante entre eles. O diálogo parecia sair direto do monitor. Perguntei, pois sei que a Sony costuma usar dois alto-falantes e até a TV como caixa de som. Mas eles nem estão usando esse tipo de tecnologia aqui, eles estão simplesmente usando o Tempest 3D Audio, então esse som espacial funciona mesmo, fica muito bom. Preciso testar mais, mas para alto-falantes de mesa estou impressionado. Ainda é possível ajustar a posição do alto-falante. Então, se você os colocou aqui embaixo na sua mesa, pode incliná-los para cima para que fiquem apontados para seus ouvidos, em vez de simplesmente apontados para o seu corpo. Isso é uma atenção aos detalhes muito bacana. Você não só pode ajustar isso, mas também pode pegar os aparelhos. Eles são completamente sem fio. Agora, essa base onde eles ficam serve basicamente para carregar, o que é incrível, porque isso significa que você pode simplesmente pegar esses aparelhos e usar em qualquer lugar. Por exemplo, se você estiver jogando no PlayStation Portal, pode ter uma experiência de áudio incrível enquanto joga no portal sentado no banheiro. Tipo, você pode jogar Ghost of Tsushima à vontade no banheiro. Ou até mesmo, não, Apex não dá pra jogar. Não, nada muito competitivo. Você jogaria Ghost of Tsushima com áudio nítido e poderia levar isso a qualquer lugar, o que acho incrível. Já mencionei o botão de mudo do microfone no topo das caixas de som, pois há microfones embutidos. Você deve estar se perguntando, Judge, por que colocar microfones nas caixas de som? Vai sair todo esse áudio estranho delas. Você não vai querer usar o chat do jogo enquanto escuta o áudio, mas colocaram microfones com um cancelamento de ruído incrível aqui, galera. Não conseguimos gravar essa parte, mas eles mostraram uma demonstração em que ouvimos alguém falando durante o jogo, e até uma música tocava. O volume estava alto, mas quando eles gravaram a voz deles e reproduziram pra gente, não tinha nenhum som da música. E dava pra ouvir a voz da pessoa claramente. Parecia que usavam cancelamento de ruído, mas ouvimos a pessoa claramente, sem ruído de fundo. Você pode usar essas caixas de som para conversar durante o jogo sem se preocupar com ecos. A outra pessoa ouvirá apenas sua voz. Esses parecem ser os primeiros alto-falantes que permitem jogar, ouvir sons do jogo, conversar com a equipe e usar microfones embutidos facilmente. Isso é muito legal, pessoal. A gente não faz ideia de quanto isso vai custar, e também não sabemos quando vai ser lançado. Isso me mostra que a Sony está realmente indo com calma com esse produto. E eu não espero que seja barato, o áudio estava muito bom. Com tantas funções, microfones e drivers magnéticos planares, acho que não será barato. Quanto vocês acham que vai custar? 200. Tudo é 200 pra você, né? Pra mim deve ser 300, talvez 350. Não sei. O Austin disse que são nível audiófilo. E esses drivers magnéticos planares geralmente são drivers. Tipo, a parte do alto-falante é normalmente o que você encontra em fones de ouvido de nível audiófilo. Ver eles em um alto-falante de mesa é novidade. Ainda mais em um alto-falante gamer. Isso já indica que será caro lá em cima, galera. Mas talvez surpreendam e digam, 200. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Algum desses chamou a atenção de vocês? Eu sei que pra mim, no Marvel Token, eu quero ver isso aí. Não é acessório, mas não deviam ter me deixado jogar aquele jogo. Os dois controles de luta agora. Agora mesmo, brincadeiras à parte, estou animado com o monitor, mas são as caixas de som. As caixas de som são algo que eu realmente acho que usaria, então...
Até a próxima, pessoal. Valeu!